Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 14 de abril de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária da Giralbano. Como de costume, vamos restaurando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, desfazendo as obras das trevas, abrindo a porta, curando, libertando, é o que eu te peço neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, guarda as nossas crianças também essa semana na escola, cobre com teu sangue, livra do mal violento e sanguinário. Nós estamos numa semana de feriadão, a qual vai ser da sexta-feira santa até segunda-feira, que é Tiradentes. Guarda, Pai, as famílias que vão estar viajando. Guarda as crianças, livra de todo mal, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: a preparação das lâmpadas do candelabro. E disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte, Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Deus, que o missionário Nadir desapareça e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareçam, que o objetivo do canal é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, porque o canal João 3,30 é simplesmente para ministrar a tua palavra, Pai, somente ela. Amém. E proclamar o amor, a verdade do Evangelho. Diz assim: e disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte, Arão: quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão dispôs as lâmpadas de modo que estivesse voltada para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal, as flores conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Igreja, olha só que coisa linda, né? Este candelabro, o Senhor diz que ele, né, que ele tinha, ele diz assim pro Senhor, que ele tinha que ser preparado, as lâmpadas, né, e essas deveriam iluminar a área da frente do candelabro. E detalhe, o candelabro, ele era feito de ouro batido, do pedestal, as flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado. Então, era algo para a glória de Deus, então ele tinha que ser feito conforme o Senhor tinha mandado. E ele veio, né, mostrar que essa preparação era algo, né, que estaria na frente do lugar santo, do tabernáculo, né? É essa palavra que eu queria dizer. Então, e ali tinha todo um ritual, né? Antes da consagração, ali, antes de que tudo que o levita fosse fazer. Vamos continuar. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que enrape o corpo todo e lavem as roupas para que se purifique. Então, igreja, é tremendo porque Deus dá uma ordem, né? Que eles teriam uma purificação. Eu queria abrir uma aspa. Não, vamos continuar que eu já abro uma aspa aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer também sobre a palavra. Depois eles trarão um novilho com oferta de cereal, da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta pelo pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Então, uma ordem. Quem vai para a frente da tenda? Os levitas. Por quê? Porque eles eram responsáveis pelas coisas de Deus, porque eles eram responsáveis para ajudar os sacerdotes, entendeu? Vamos continuar aqui antes para me mostrar. Depois eu falo o que eu quero falar. E levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas, e eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Então, Arão sendo sacerdote, ou seja, ele vai estar impondo as mãos ali, vai estar apresentando, né,
eles perante ali o povo de Israel, mostrando que Deus havia separado eles, né? E é óbvio que eles sabem que Deus separou, mas ali tinha que estar tendo essa dedicação. Então, a igreja, quando eles raspavam o corpo ali, né? Os levitas, eles estavam simbolizando ali a pureza, tá? A purificação ritual. Porque todo mundo que tinha lepra tinha que se raspar, a pele tinha que estar limpa, né? E eu queria também fazer uma ressalva aqui. Os levitas, né? Não vou deixar para fazer isso no final, vai. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e outro como holocausto ao Senhor para fazer propiciação pelos levitas. Então, eles teriam que estar impondo a mão, né? Para estar passando o pecado ali sobre, para o novilho. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente como oferta movida ao Senhor. Então, eles são uma oferta movida a Deus. Ela manda sude como, né? Porque Deus escolheu eles para si, tá? Para cuidar das suas coisas, né? Então, a igreja é muito sério ali, né? O que Deus ordenou para os levitas, né? Então, e os levitas, ele, tipo assim, ele simplesmente substituía toda a nação de Israel, né? Era algo muito sério. Não era simplesmente ser levita, é simplesmente representar, substituir toda uma nação, né? Então assim, então quando eles impunham as mãos, né? Eles estavam aceitando ali a substituição, né? Do pecado ali, né? Do povo de Israel. A gente vê que dessa maneira você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Então, eles serão meus, né? Tremendo, né, igreja? No 15. Depois que você purificará os levitas, depois que vocês purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Aí depois, né? Eles entrarão na tenda do encontro para estar ministrando. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para... Aí Deus diz assim, eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos, dos primeiros filhos de cada mulher israelita. Então assim, separei para mim. Em vez de cada mulher pegar os seus e trazer, lembra de Ana? Aí eles, né, vão ser meus. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu separei para mim quando feri todos os primogênitos no Egito. Então, Deus está falando assim, quando eu feri os primogênitos no Egito, né, eu separei todos para mim. Então, para mim não ter que tirar os seus filhos, eu tomei os levitas para mim. Tipo uma troca, pode ser assim, bem dizer claramente, é isso que Deus quis dizer. No 18. Eu escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Eu escolhi. Então, assim, eu escolhi para mim. Dentre todos os israelitas, dedique os levitas como dádiva, dedique os levitas como dádiva a Arão e seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas. Farão propiciação por ele, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. Ah lá, no 21. Os levitas se purificaram, lavaram as suas roupas. Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por ele para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos e fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado. Então, os levitas, eles eram supervisionados por Arão e pelos seus filhos. Eles não chegavam e faziam do que eles queriam, não. Porque o sacerdote era responsável. Eles eram simplesmente os ajudantes dos sacerdotes, ok? O Senhor disse ainda a Moisés, isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho que faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular
e nele não mais trabalhar. Aí no 26, poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho, assim como você designará a responsabilidade aos levitas. E detalhe, os levitas, eles começavam esse trabalho com 25 anos e com 50 anos paravam. Ou seja, eles se aposentavam com 25 anos. O que eu queria fazer uma ressalva para você nesse texto? Esse texto, ele deixa bem claro, né? Que os sacerdotes, que os levitas são ajudantes do sacerdote. Por quê? Os sacerdotes, eles são santificados, eles são ungidos, e eles são lavados e recebem roupas novas, né? E tem o sangue, assim, aplicado. Agora, os levitas não, tá? Os levitas já é diferente. Eles eram purificados, eles tinham o sangue, para ser purificado, eles tinham que aspergir o sangue, eles lavavam as suas próprias roupas, e o sangue era ritualmente movido na casa, no caso dos levitas. Então, tinha uma remoção, né? Então, não era, era assim, tipo uma diferença, tipo assim, com os sacerdotes é assim que acontece, e com os levitas é assim que acontece. Por quê? Porque Deus, né, ele, como eu posso dizer, com isso ele mostra que os sacerdotes têm autoridade sobre os levitas, né, porque Deus deu os levitas, tá, para ajudarem, para representarem o povo. E Deus, ele diz assim, que quando ele tirou o povo do Egito, né, lembra da matança que teve dos primogênitos? Então, para eles não ter que entregar o seu primogênito, Deus tomou os levitas para representarem toda a nação de Israel. Então, todos os levitas representavam o primogênito, representa os primogênitos do povo israelita, ok? De cada mulher, né, de cada família que tem o seu primogênito. Então, os levitas, eles são ajudantes dos sacerdotes, ok? Assim, e há uma diferença, né? Porque os sacerdotes eram santificados, os levitas, eles eram purificados, os sacerdotes, eles eram ungidos e lavados, os levitas, eles eram aspergidos, os sacerdotes recebiam roupa nova, os levitas lavavam as roupas deles, né? E aos sacerdotes o sangue era aplicado, ao passo que o levita só era ritualmente movido no caso assim dos levitas, que era movido o sangue. Então tinha uma grande diferença, né? Eles raspavam o corpo também, né, para tirar o pelo ali, por causa se tiver alguma lepra, purificação. Então tinha todo o ritual, né? O sacerdote não. Era isso aí que eu queria falar para vocês, pra gente ficar com essa ressalva aí. Vou até salvar aqui na minha Bíblia, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês venham ter, assim, uma segunda-feira, uma semana abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Fiquem na paz, tá bom? Fiquem na paz.